Parte 6. Escatologia e o encontro com a grande hierarquia. A Fá, Priscila e o guardião E se encontraram em frente à plataforma de embarque, e o veículo de transporte já se encontrava no local. Joaquim veio acompanhá-los, pois era a última equipe a embarcar nesta jornada de pesquisa escatológica. Estão todos bem? Pergunta Joaquim, o que prontamente foi respondido pelos três. Joaquim cumprimentou o guardião E, com um pouco mais de intensidade, exaltando sua missão. Não preciso lhe alertar, de todas as equipes esta terá a missão mais complexa. Ciente estou. Disse o guardião E, com um olhar calmo e sereno. Já tivemos missões mais complexas. Expressando um pequeno sorriso, digamos, tranquilizador para os demais, em especial para Fá e Priscila que podiam perceber uma certa tensão. Joaquim olhou para eles e apontou para o guardião E. Aqui está um dos guardiões mais preparados para missões complexas, não por acaso foi recomendado acompanhá-los, portanto não se preocupem, mas obedeçam às suas ordens, ele sabe o que faz. E assim entraram no veículo transportador e seguiram direto para Jerusalém, em Israel, local de encontro das três religiões, e ao mesmo tempo território de permanente conflito. Logo observaram o território palestino, dentro de Israel e a cidade de Jerusalém, a velha e a nova, dirigindo-se ao Santuário do Livro, uma ala do Museu de Israel, próximo ao Givat Rama nordeste da cidade. Esther, uma guardiã de Jerusalém, os recepcionou em sua chegada. Sejam bem-vindos. Disse ela. Vamos entrar no museu. O que foi acompanhada pelos três. Entraram e se maravilharam com a biblioteca, seu acervo e sua forma. Venham, sentem-se aqui. Disse Esther. Em uma aconchegante sala, com 4 lugares em círculo, com uma pequena mesa ao centro, que chamava a atenção, e não passou despercebida de Esther. Sim, é o que vocês estão imaginando, é do tempo de Jesus Cristo, quem sabe não foi feito por ele. Vamos lá, missão delicada atribuída a vocês, mais do que uma pesquisa, digamos, uma imersão junto aos protagonistas do tema pesquisado. Minha única orientação é cuidado, atenção e vigilância. Já os comunicamos deste trabalho. Vocês já possuem a permissão. Levem este aparelho, se algo sair do controle é só acionar, e um grupo de resgate se dirigirá até lá. Este aparelho é indetectável nesta densidade, então, não serão vistos. Além do mais, estão bem acompanhados por este guardião. Seguiu-se mais algumas considerações, e logo seguiram para o deserto da Judéia, numa grande área montanhosa que vai do sul de Israel às margens oestes do Mar Morto e o Mar Mediterrâneo, e segue ao norte, até as colinas de Golã e ao sul, até a atual faixa de Gaza, parte sul da Cisjordânia. Pela janela do veículo transportador observava-se a árida paisagem, e uma montanha em especial, Esther apontou. Ali permaneceu Cristo nos 40 dias e 40 noites. Sua tentação, sabemos que não é bem isto, como imagino que vocês verão. Desceram na base dessa montanha, puderam sentir o calor e o ambiente inóspito, mais denso que o comum. Aguardem aqui. Disse Esther caminhando um pouco mais de 40 metros, e chamando-os. Aqui vocês seguem até aquele ponto e aguardem. Chegando ao ponto indicado, pararam, e ali permaneceram por algum tempo, e nada acontecia, olhavam-se uns aos outros como se estivessem perguntando, e agora? Mas não tardou, um ponto de energia começou a se movimentar em frente a eles, era cinza escuro, que crescia a cada segundo até tornar-se algo em torno de um raio de 2 metros, e um túnel tomado pela sombra se fez presente. Podia sentir-se algo denso, pesado, semelhante ao que sentiria um morador terráqueo em um planeta com maior gravidade, porém não era força gravitacional, mas densa energia. A Fá e Priscila e o guardião E caminharam para seu interior, e alguns passos à frente uma grande porta de bronze, alta, larga, espessa, poderíamos comparar uma porta de cofre em um banco, porém com um único trinco, esculpido na forma de dragão. Em sua estrutura muitos símbolos talhados, mas pouco decifráveis. Abriram essa porta, e ali se encontravam 2 figuras mitológicas, minotauros, de mais de 2 metros de altura, aparentando a força de um cavalo, como não se movimentaram, então, eles seguiram. Mais à frente, como uma sala de recepção instalada na entrada de um palácio, um ser, também grande, vestido de uma túnica que o cobria da cabeça aos pés,
de cor cinza escuro, quase não se via seu rosto. Venham por aqui, acompanhe-me, disse este ser. A voz rouca e petrificada, por si só era estranha. Mago Luz os aguarda no salão principal. E assim seguiram. Caminharam por mais 500 metros, passando por um pátio onde não se observava nada além das construções. Toda a arquitetura era uma mistura de Idade Média e Atlântida, apenas penumbras, e nenhuma forma de vida se observou. Seguiram firmes, Afá à frente, Priscila no meio e o guardião atrás, o que não passou despercebido dos dois o seu estado de atenção, incomum até aquele momento. Chegaram próximo a outra porta, o que parecia ser a entrada principal do palácio. O ser que os acompanhava à frente deu 2 toques e a porta se abriu, aparentemente algo grandioso, nunca visto por eles, mas de comum interpretação dos 3 era o mau gosto. Tudo lembrava sacrifícios humanos, instrumentos de tortura, havia ossos humanos, crânios, talhados em metal e ouro, simbolizando o domínio sobre os homens por meio do poder, símbolos da tortura, e do dinheiro, cor dourada das esculturas de ossos e crânios. Ao fundo, sentado em um trono, ostentando uma chamativa coroa de 5 pontas, invertidas, que simboliza o poder sobre a matéria, estava o mais antigo dos magos, um anjo caído. Sua forma era humana e assim se apresentava, mas sua aparência era escura como pele em decomposição. Afá e Priscila jamais tinham visto semelhante figura. Mesmo em resgates no umbral, nada a este se assemelhava, era energia densa pura. Mago Luz os convida a sentarem. Ao contrário de sua aparência, tinha um toque de nobreza. Desceu de seu trono e se juntou aos visitantes, em igual condição, e tomou a iniciativa da conversa. Querem se apresentar? Por gentileza, disse ele. Seguido foi da apresentação de Priscila e Afá. Não passou despercebido a forma que Mago Luz olhava para o guardião o que dispensou de apresentação. Feitas as devidas apresentações, Priscila expôs os objetivos da visita, que plenamente foi aceito pelo Mago Luz, iniciando sua visão da escatologia, mas sob a ótica do outro lado. Presentes estamos desde a criação, disse ele, parando e com olhar reflexivo, com um tom mais suave repete. Criação? Olhando os presentes pergunta. Criação? Explico. Existe a criação? Condição do existir um Criador? Ou existe um Criador condição da existência da criação? Foi a pergunta que fizemos no princípio dos dias. Existimos como propósito de uma criação? Ou o Criador existe decorrente do que se convencionou de criação? Simplificando, Deus nos criou, ou fomos nós que o criamos? Esse é o centro de uma compreensão nunca esclarecida, como se diz atualmente na Terra, uma dentre tantas narrativas. Mesmo para a natureza espiritual que vocês vivem e nós aqui vivemos, esse é o ponto central das relações de existência no cosmos. Hoje, estamos aqui, este não é um universo da criação de Deus, e sim de espíritos singulares, ou consciências como queiram chamar. Este cosmos não é criação de um ser não conhecido, mas de seres conhecidos. É um espaço do universo de uma dimensão mais densa, criado com a finalidade de separar a dimensão superior. O que nos separa é o adensamento forçado de nossa forma para não transitarmos em nossa verdadeira casa, o plano angelical, nossa verdadeira casa. Vou dizer-lhes, foi a questão que levantamos. Deus existe? Todos os seres angelicais, todos, nunca conheceram o Criador. Se ninguém o conhece, como poderíamos acreditar em sua existência? E muito bem sabem. Vejam pela natureza da religião no mundo material, uma ilusão, uma criação da mente humana para justificar algo que simplesmente não conhecem. E digo, o mesmo ocorre no plano angelical. Ninguém conhece Deus. Existe um segundo universo, vamos chamar de crístico. Os incultos o chamam de humano. Se assim entender, trataram a forma pela essência. Um plano de existência que não sabemos? E aí nasce a dúvida. Ele existia ou é uma criação do plano angelical onde nos encontrávamos? É real ou imaginário? Pois é decorrente de
e não em si, e jamais foi provado que não era decorrente de, em oposição do em si. Muitas dúvidas suscitaram sobre isso. Mas essas reflexões não eram motivo de guerra ou conflitos, mas apenas busca de sabedoria, conhecimento, até o tempo da verdade. Tempo em que o universo crístico se cocriou, e uma nova pergunta suscitou: quem está cocriando? Pois se tal acontecimento existe, o universo angelical poderia ser desta mesma natureza. E assim, fomos atrás da verdade. A Fá pergunta: Fomos. É apenas uma forma de expressão ou um relato ocular? o que foi respondido pelo Mago Luz. Ocular. Eu estava lá, portanto, o que falo não é relato, mas vivência. Se é isso que quer saber, sim, sou um anjo caído, do grau dos arcanjos, que hoje habita este canto da criação, segmento de um universo criado. Mas voltemos aos acontecimentos. Seguimos em nossa busca pela verdade. Lúcifer tornou-se o grande questionador, seguido por muitos, eu inclusive, e muito perto da verdade chegamos. Aqui, verdade não é uma expressão retórica, mas a fonte da criação, o absoluto, como chegar no sol quando na terra se está, porém poderíamos fazer exatamente o mesmo questionamento. A terra existe somente pelo motivo do sol existir, enquanto sistema, e mais, se em existindo, mas sem suas reações químicas, haveria vida na terra como a conhecemos? Foram as mesmas dúvidas que levantamos. E ainda, se a existência material é dual, espírito-corpo, poderia o universo crístico ser apenas um corpo criado não pelo Criador, mas apenas pela criatura? Existe um lugar que é o centro do todo, acima de tudo que é criado. Poderíamos dizer, centro da criação, inacessível a todos, que um dia a ele toda a criação retornará, e para lá nos dirigimos. Mas impedidos fomos por Miguel, e essa atitude levantou mais dúvidas entre nós. Se o primeiro criado não tem acesso, quem teria? Passamos a desconfiar que isto não existia. Se criado foi o universo crístico, poderiam outros universos serem criados. Mas esta resposta não veio. Foi quando nos organizamos e forçamos a chegada ao centro e impedido fomos, o que gerou um grande conflito. Foi dado a Miguel e sua legião uma força que jamais tínhamos visto e, em um campo magnético, fomos aprisionados e ao universo crístico fomos lançados. A unidade crística aceitou e passamos a vivenciar no espaço que gerou nossas dúvidas sobre a existência do Criador. Passamos a coabitar esse espaço com a criação crística, e quanto mais revoltados e insubordinados, mais denso ficava o universo em que estávamos. E assim fomos decaindo e junto arrastando uma multidão de espíritos crísticos até o exílio material, onde nos encontramos agora. E posso dizer que aqui nos encontramos, não no sentido de estar, lugar, mas onde gostaríamos de estar, pois de alguma forma este lugar a nós pertence. A Terra é uma das fronteiras onde estamos, e aqui gostamos de estar. No entanto, não estamos aqui por desejo, mas sim por imposição, pois a condição do existir no universo crístico é o evoluir, e estamos nós sujeitos a esta lei. Vamos voltar ao agora, motivo de suas presenças aqui. Vamos falar destes tempos finais. Porém, antes, vamos nos situar onde estamos e o motivo de aqui estarmos. O caminho é sempre o da destruição. O passado assim se apresenta, de outros orbes até as raças anteriores. Tudo tem um fim. Não sou chamado de Mago Luz por assim desejar, mas pelo poder que possuo, como também o possuía em presença física em raças anteriores. Muitos, assim como eu, se recusaram e se recusam a encarnar. E para esse fim, mantemos técnicas de absorção de energia dos encarnados, alimento que nos garante a permanência aqui. Digo isto
pois os tempos atribuídos às mudanças são estendidos aos dois espaços, físico e extrafísico. A questão fundamental está no conceito de evolução. O que seria isto? A nós foi concedido e ao mesmo tempo conquistado este espaço, o físico e extrafísico, para separar do metafísico. Aqui podemos criar, nos organizar e vivenciar nossa experiência. Estávamos aqui, no universo material antes dos humanos, e para aqui os humanos foram enviados. Somos superiores a eles, somos melhores, somos angelicais, o que nos faz anterior e mais perfeito que vocês. E aqui estamos, pois é nosso universo. Aqui chegamos antes. Os crísticos e sua sub-raça humana chegaram depois. Mas este universo pertence a nós e dele não sairemos. E agora estão vindo com esta ideia de transição e evolução do planeta. É tudo obra e ilusão dos que aqui também dominam. Nos atribuem o mal, a queda moral da humanidade, mas o outro lado, o que faz? Inventa o progresso moral, a idolatria, sim, idolatria, pois se alimentam de cultos e adorações. Por seus representantes, criam normas e conceitos, como ovelha submissa, e como ovelhas se comportam, e tal como o fim de uma ovelha, arrancam sua pele e comem sua carne. O próprio ser humano, o que faz? A destruição. Somos nós que matamos animais para comer, criamos bombas, matamos seus semelhantes? Não, mas a nós isso é atribuído. O livre-arbítrio existe? Não é uma lei universal? Então, o ato de matar pertence a quem? Atribuem a nós esses atos e influência, mas está na natureza humana esse comportamento. Não somos nós os confinados, e sim os humanos que aqui estão. Nós somos os seus libertadores, e os outros seus aprisionadores. É isto que a humanidade deve entender. Nós queremos libertá-los. Os outros é que querem mantê-los em uma prisão. Ascender. O que isto significa? Nada. Além de uma saída de uma prisão para outra prisão, somente isso. O que fazemos é mantermos este universo sob nosso controle. Portanto, ele a nós pertence. O que ocorre neste momento é esta contenda de a quem pertence este universo e este planeta. É simples assim. O que conversamos com o outro lado é para que o livre-arbítrio da humanidade defina isso. Justo, não o é? No demais é tudo ilusão, criação de mentes infantis dessa humanidade, mergulhada na ilusão e na irrealidade, acreditando em algo superior a si mesmo. O que ela tem, somos nós, e somente nós, e nada mais. Deixá-los viver é nossa missão, aprisioná-los é a missão deles. Somos os criadores e seus verdadeiros deuses. Apenas estamos lutando pelo que é nosso. Simples assim. A Fá pergunta: é assim que veem a transição? O final dos tempos seria isto. E como imaginam manter seus domínios? Não existe um final épico, isto é ilusão. Responde o Mago Luz. Isso é pura invenção. O que vai existir é a autodestruição da raça humana, por ela mesma. E lhes digo, não atribuam a nós isso, pois será a sua natureza que se autodestruirá. Creio que já fomos longe demais. Vamos aqui encerrar, mas sem antes podermos refletir sobre o comportamento humano. Quando veem formas, já atribuem algo diferente. Formas humanas, híbridas, peles escamosas verdes ou avermelhadas com chifres, isto é apenas para nos diferenciar dos comuns. No meu saco de nossa originária existência. Podemos ser originários, como o somos, de uma mesma natureza. Creiam no que devem crer, nos faz iguais. Porém nós seguimos as leis naturais da evolução. O livre-arbítrio, qualquer violação disso é transgressão. E estes supostos libertadores, ou como infantilmente chamam a luz, é a forma de comportamento do bom carcereiro, que leva chocolates e cigarros aos prisioneiros. Concluindo sua pergunta, fomos nós que criamos a bomba atômica?
Cultuam um de seus participantes, o Albert, como um gênio, mas ele estava lá construindo esse artefato. Quem jogou a bomba atômica nas cidades do Japão? Nós. Não, foram os humanos. Quem quase destruiu a Terra com a crise dos mísseis em Cuba, senão os humanos? E são eles que irão destruí-la novamente. Portanto, querem conhecer os tempos finais? Conheçam o ser humano. Quando atribuem a algo mais, estão apenas querendo se esquivar de suas próprias responsabilidades. E nossa missão como seres livres é criar uma humanidade livre. Somente isto. Agora encerro e os acompanho até a saída da sala. Afá e Priscila agradecem ao Mago Luz, se levantam e seguem à frente, e atrás estava o guardião Rê, e ao seu lado se postou o Mago Luz, que o abordou. Quem diria que um dia iríamos nos encontrar? E em minha casa foi uma satisfação. Se ainda decidir, aqui terá um lugar de honra. Respeitamos sua visão, mas sempre acreditamos que aqui é sua verdadeira casa. Nunca fomos inimigos, apenas seguimos diferentes caminhos. É incompreensível sua visão, que se submete aos humanos como iguais. Não precisava estar aqui, mas esteve. Quanta humildade! Guardião E olhou bem firme para os olhos do Mago Luz e disse: Não importa onde está ou esteve, um dia você estará junto de nós novamente. Nada na criação se perde. E quando aqui está, não é superior aos humanos, mas semelhante a eles. Isto é, no estado que sempre se opôs estar, como um igual a eles. E ao contrário, os humanos estão evoluindo para estar igual a nós, ou o que sou, e que você novamente será. O Mago Negro ficou furioso e bravejando, os mandou sair o mais rápido possível e assim o fizeram, e sem demora estavam fora daquele ambiente, e em pouco tempo já se encontravam no deserto da Judéia. O guardião E, de frente para Afá e Priscila observando-os, fazia uma breve varredura com seus olhos. É por precaução. Poderia ele ter implantado algum mecanismo de escuta, rastreamento, monitoramento. Todo o cuidado é pouco com eles. Disse aos dois. Entraram no veículo que os aguardava e seguiram para o santuário do livro, onde Esther os aguardava. Não passou despercebido. Afá e Priscila olhavam para o guardião E, com os mesmos pensamentos, poderíamos até dizer, sincronizados. O guardião E, percebendo os olhares e surpreendendo-os, disse: Pois bem, façam suas perguntas. Sincronicamente os dois perguntaram. Calma, um por vez. Falou o guardião E. Com a palavra. Disse Afá para Priscila. A pergunta foi direta, o que ali se passou? E foi complementada pela pergunta de Afá. Já se conheciam? Vamos lá. Disse o guardião E, começando pela segunda pergunta. Sim, já o conhecia. E já respondendo à primeira pergunta, não estou aqui apenas com a missão de protegê-los, mas também vim para dar um recado do Cristo e do Criador a ele, que seu tempo terminou. O veículo já se aproximava do santuário do livro, Esther já podia ser vista por eles, mas ela estava muito diferente da Esther antes de visitarem o Mago Luz. Desceram do veículo Priscila e Afá primeiro, seguidos do guardião E, parados ficaram olhando Esther, que já não era mais, agora possuía a forma de anjo, mais alta e imponente. Esther lhes disse: Estão estranhando? Vamos entrar, conversaremos um pouco e depois vocês podem retornar para casa. O que acham? Claro. Responderam com plena concordância Priscila e Afá, e o guardião E, com um discreto sorriso. Pois bem, Disse Esther. podem perguntar o que desejarem. Também faço parte de suas pesquisas. Priscila, um pouco confusa, inicia a conversa, primeiro perguntando quem era ela, e olhando para o guardião E, quem era ele, e quem de fato era o Mago Luz, e exatamente o que era este portal, e o que lá se passou, e complementando as questões, qual a relação disso tudo com os tempos finais. Esther passou a falar. Primeiro, o guardião E. E eu não possuímos natureza humana e sim angelical.
Estávamos antes da criação do universo crístico, humano, e aqui permaneceremos até a integração do universo crístico com a fonte da criação. Somos os guardiões de toda a criação. O guardião e eu pelejamos na rebelião de Lúcifer, e fomos nós que conduzimos o Mago Luz ao plano da consciência, e seu adensamento trouxe até o universo da matéria. Mago Luz é um anjo caído, não possui natureza humana, e este é o motivo de aqui estarmos. Somente com nossa natureza é que podemos lidar com semelhantes. Quanto ao local, aqui é o portal de entrada e saída, digamos, para o compartimento dos anjos caídos, é mais profundo e denso que o umbral. Umbral é uma construção mental adensada. Este espaço é um lugar angelical encravado no plano material da criação. Muito do que se conhece é apenas o umbral do plano material, errático, da Terra. O espaço dos anjos caídos é a densidade de um plano angelical. São naturezas diferentes, mas com grande capacidade de influenciar o plano da matéria. O que se passou lá não foi apenas uma entrevista. Se somente assim fosse, não seria permitido. Foi um recado levado pelo guardião E, que o tempo deles terminou, e deveriam fazer suas escolhas. E agora vamos conversar um pouco sobre a visão escatológica pelo olhar dos anjos, e o plano de nosso Criador para o universo material. Depois poderão retornar à colônia, pode ser? Pergunta Esther. Claro. Responde Priscila, com a plena concordância de Afá. Então seguimos. A história já é conhecida, pela tradição e pelo conhecimento. Livros como a Bíblia e os escritos não canônicos e apócrifos procuram aproximar o ser humano de seu passado e futuro. Sim, ocorreu um conflito no céu, e aqui os anjos caídos poderiam criar, pois esses eram seus desejos, porém com uma única condição, estariam submetidos às leis da matéria como qualquer ser humano. Muito ódio despertou em si pelo limite imposto pelo Criador. Observem o universo crístico como co-criador, e sua condição seria semelhante à dos humanos. Para quem vivia no universo angelical, imaginem o impacto. Muitos da legião de caídos já retornaram ao universo angelical, com sincero arrependimento à casa voltaram, outros não, pois aqui ainda se encontram, e é bom lembrar que os anjos caídos habitam apenas uma região do universo material, e outras se encontram em pleno processo de evolução, vivem aqui como se na quinta dimensão estivessem. A revolta do estado onde se encontravam levou a um plano de dominação dos humanos, em outros orbes e posteriormente aqui na Terra quando degradados. A história humana é muito longa, são muitas gerações de espíritos que aqui vieram e ascenderam. O que é conhecido é a história desta geração, da sexta raça raiz. A rebelião dos anjos caídos antecede a muitas raças que aqui estiveram presentes. Seguimos. Hoje nos encontramos em um plano nesta região do universo que deve ascender. E o que é ascender? Mudar completamente o padrão de existência, pois está encerrando o tempo da sexta raça raiz, é o ciclo normal atribuído à sua experiência, e dessa restará 3 caminhos. Os que não atingirem um nível mínimo de vibração serão convidados a uma nova experiência de existência em algum lugar do universo que estão ainda em evolução. Outros, por sua vez, aqui ficarão até seu desencarne, pois são os voluntários da nova Terra pela sua disposição em servir, e permanecerão para arrumar a casa para o porvir, e por último, aqueles que já se encontram em condições vibracionais e desejarem seguir, assim será permitido. Todo o sistema solar nesta região do espaço e a galáxia que está inserida, passam por esta evolução, por isto a grandeza do momento. Mas voltando à Terra, primeiro devemos desmistificar algo. Existem inúmeras interpretações sobre este final e muita ilusão. Aos que se apegam literalmente ao livro das revelações, os místicos infantis que atribuem uma guerra entre dominadores e dominados na Terra, muito ligados a histórias de bons contra os maus, dragões, reptilianos, e assim segue, existem muitas e muitas versões sobre isso. Mas a realidade é a transição planetária que segue seu curso como um processo de fim da experiência da sexta raça raiz que coincide com a elevação desse setor do universo material. Seria como a agitação de uma turma escolar que chega ao final de um ciclo, a agitação dos resultados, provas finais, preparação da formatura, tudo muito intenso. Assim se encontra a Terra, muitos já sabem que reprovaram, outros ainda não. E alguns já sabem que superaram o ciclo e se abrem ao novo. Para essa transição é necessário deixar o corpo físico. Ninguém é degradado ou ascende com esse corpo. Permanecerão com esse corpo apenas os que aqui ficarem. As atividades geológicas e conflitos são uma escolha. Todos poderão fazer sua transição a uma nova dimensão de forma tranquila e a seu tempo. Mas se não escolherem este caminho,
necessário será o desencarne em grande escala. Isto é o Apocalipse, a revelação do porvir, da nova terra que entra em seus tempos finais. Não é importante procurar entender quem está contra quem, onde vai ocorrer tal evento sísmico, geológico, levante das águas, e sim se preocupar em construir a nova terra. São muitos os servidores da luz aqui presentes, na matéria ou na extrafisicalidade, que procuram construir os novos caminhos, ainda estão se organizando, engatinhando, mas logo tomarão as rédeas do planeta para a construção do novo, a regência de uma terra em regeneração. Para seus conhecimentos, o guardião e eu que acompanhamos o degredo do Mago Luz para este plano, e somos como seus guardiões, hoje não foi uma visita, mas um comunicado, dado em uma linguagem que vocês não conhecem, e que ele compreendeu totalmente. Mago Luz deverá encarnar, é a sua última chance, ele não mais poderá se alimentar de ectoplasma, deverá possuir a composição humana, caso contrário entrará em acelerado processo de ovoidização, e será encaminhado para sua extinção, esta sim, a morte que deve ser temida. Guardião E. Tem algo a mais para complementar? Não, creio que não seja necessário. E vocês alguma pergunta? Disse Esther. Muitas. Dito em uníssono por Priscila e Afá. Começamos por Priscila. Disse Esther. São muitas as perguntas, vou tentar sistematizá-las e organizá-las mentalmente, para expressarmos o que é mais relevante. Esther, a escatologia bíblica, em especial o livro de João, é implacável. E seguirá a cronologia dos acontecimentos? Sim e não. Responde Esther, para as duas perguntas, e prossegue. Há uma linha traçada pelo Criador que é o tempo final da existência da presente raça raiz. Dessa forma, o que é inexorável, o como não. João Evangelista, a ele foi dado conhecer os tempos finais, mas imaginem o contexto: ilha, prisão, papiro e escrita precária de um homem, há 2000 anos observando os atuais tempos e uma experiência de arrebatamento, projeção. Imagino que não seria nada fácil para ninguém. E dessa forma o fez dentro de sua linguagem e conhecimento, porém não é isto o mais importante, mas como, sim. E aqui trago uma analogia com o princípio de dissolução na homeopatia. O remédio homeopático tem a natureza da enfermidade, porém a dissolução em partes equivalentes entre o princípio e a água é que permite a dose da cura. Se tomado somente o princípio agrava a enfermidade, se tomado somente a água nenhum efeito. O princípio é a ação do homem na história, a densidade, suas ações que devem ser espiadas e provadas. Agora enquanto civilização, se essa caminha seus próprios passos para a regeneração, o princípio será diluído e palatável e suave será. Mas caso contrário, o princípio será aplicado em sua forma pura, e amargo será o caminho. Portanto, é uma dinâmica e não um processo estático. Vejam, posso ter em um litoral uma chuva e ventos, que agitam o mar deixando-o agitado, podemos ter uma tempestade causando ressaca, e podemos ter abalo sísmico causando um tsunami. A intensidade do acontecimento será equivalente à enfermidade da humanidade. Segue-se a cronologia bíblica os acontecimentos? Pergunta Afá. E Esther responde. Sim e não. Que provocou uma pequena risada de todos. Sim, pois é uma cronologia de acontecimentos, se visto de forma linear. Não, porque essa visão foi cronológica, mas em um momento atemporal, portanto, devemos considerar que o que foi visto por João ocorreu em uma dimensão não linear. Porém, para fazer sentido a ele, a organização mental, só fazia sentido na forma linear de um tempo em sequência de eventos. O guardião E. acrescenta. O mais importante é compreender que tudo isto possui um propósito, que é a mudança do status da Terra. São acontecimentos que darão início à nova Terra. E aqui trago uma comparação. Imaginem uma prisão, assim como a conhecemos, e essa agora passará por reformas e será uma escola. Tudo será reformado, os muros derrubados, jardins serão criados, salas de aulas, auditórios, novos refeitórios, enfim, a terra não deixará de existir, mas a sua natureza mudará. Quem possui mau comportamento não poderá aqui ficar e irá para uma nova prisão, a título de exemplo, e para quem se adaptou, terá a oportunidade de frequentar a nova escola. Pergunta Priscila. Existe uma narrativa de um processo conspirativo do bem contra o mal, que a Terra está em disputa, forças da luz contra as forças das trevas,
O que vocês podem nos dizer sobre isso? E foi complementada sua pergunta por Afá, que adicionou a questão. Nos dois planos, terreno e não terreno. Esther, olhando para o guardião E, conduziu a resposta. Usando a metáfora da prisão, imaginem uma prisão que é controlada por facções criminosas. Ainda é uma prisão, os presos estão limitados a ela, seu controle é do governo, e não existe liberdade de mobilidade. Eventualmente, se alguém de fora se comunicar com quem lá dentro está, mas diferente da matéria, de forma mental, como ocorre na Terra, e atribuir a eles o controle da prisão é inverter a ordem dos fatos. Agora eles resistem como presos em rebelião que se recusam a serem transferidos para uma prisão de segurança máxima, alguns para prisão de natureza semelhante, outros para o que poderíamos chamar de regime semiaberto, e ainda para uma boa parte a liberdade, pois já cumpriram com suas provas e expiações. Essa é uma narrativa ingênua, quando se atribuiu às ações de comandos externos, grupos extraterrestres, os vejam assim, para transferência de presos em grande quantidade, uma grande mobilização de segurança ocorre, evitando fugas e tentativas de libertação, é isto. Os enviados de outros orbes são convidados a acompanhar essas mudanças. E ainda, continua Esther, quando ouvimos esses comentários, até infantis, nos reportamos a Cristo. O Espírito de maior envergadura que se fez presente na Terra, seus poderes são apenas menores que o do Criador. E aqui respeitou as leis do Criador. Ele poderia mudar tudo, fazer as transformações que desejasse, mas não era este o propósito, e sim o despertar da consciência de cada ser para o amor, em sua plenitude. Poderia vir rico, mas se fez pobre, poderia ser um rei, mas um simples plebeu foi, poderia ser um grande religioso, mas foi um simples pregador, poderia ser imortal, mas preferiu morrer na cruz. O que se fez humano agiu como humano, respeitou o ser humano e as leis da criação. Cristo está acima de tudo e de todos, apenas abaixo do Criador. Não existe força que se compare a ele. Atribuir uma luta entre o bem e o mal, luz contra as trevas é não respeitar Cristo. E ainda, a maior luta, e essa sim é verdadeira, é a do controle das consciências. Muitos seres conscientes lutam contra o despertar de seus irmãos, e é aí que entra o livre-arbítrio, porque cada um tem a liberdade de escolher o seu caminho nestes tempos finais, e nós lutamos pelo maior despertar, pois existem os que se opõem a esse despertar. É algo extrafísico. Como atribuem? Não, é simplesmente a objetivação do ser humano atualmente, tornando os valores materiais os dominantes nas existências, em todas as suas dimensões. A consciência disso e a mudança dos padrões de existência é o despertar para uma forma superior que aí está. Isso é a senda da iluminação, os valores crísticos que na matéria superam os valores materiais. Esther pergunta ao guardião E se teria mais alguma consideração a fazer. Sim. Responde ele. 3 dimensões humanas são importantes: econômica, política e simbólica. São os meios materiais e subjetivos da existência e necessitam de renovação, pois os atuais padrões legitimam e reproduzem o véu que os limita. Os tempos finais não são um filme sendo rodado, mas um roteiro sendo construído. Não está determinado, mas em determinação, e este é o motivo da presença mais ativa dos espíritos mais elevados nestes tempos, todos colaborando no despertar da humanidade, incentivando, orientando e informando. Não é ao acaso da internet no mundo. Novas fontes de comunicação são formas de chegar às informações a todas as pessoas e ao critério de cada uma, e em seu livre-arbítrio, tomarem suas decisões. Tudo pode ser feito nesta caminhada, menos caminhar por outro. Esta é a senda da iluminação, e a cada ser, esse caminho e esse despertar deve manifestar-se coletivamente nas transformações da própria sociedade. Concluímos aqui. Disse o guardião E, com a concordância de Esther, o que foi plenamente recebido com gratidão por Priscila e Afá, que agora dela se despedem. Em frente ao museu, o veículo transportador já os esperava. Após as despedidas eles embarcam, era o tempo de retornar. Observavam pelas janelas a terra se afastando lentamente, contemplavam o sol poente em silêncio e reflexivos, sentiam-se felizes. Priscila e Afá, estava sua pesquisa acima de qualquer expectativa.